Será que o comportamento dos bonequinhos do filme Divertidamente tem relação com a maneira como a gente nos porta? O formato do corpo deles foi pensado ou somente fizeram bonequinhos bonitinhos para representar as emoções? Você vai descobrir essas e outras coisas no vídeo de hoje. Oi gente, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Retratando a Mente. O canal que descreve a mente das pessoas por meio do formato do corpo. Eu sou o Vini de Moraes, analista corporal treinado, formado e autorizado pelo O Corpo Explica para fazer análises corporais de todo mundo. Se você assistiu ao primeiro vídeo da análise do filme Divertidamente, você já sabe que ele tem relação com O Corpo Explica. Mas se você não assistiu, não tem problema. Clique no card aqui em cima ou então no link da descrição e assista ao vídeo depois. Mas de qualquer forma, eu vou resumir para você. No filme Divertidamente, a gente percebe que tem uma central de comando na cabeça da Riley, que tem 5 bonequinhos que vão determinar como que a mente dela funciona. Cada um deles vão lá e ficam comandando, clicando nos botões da mesa de controle. A partir do momento que alguma das 5 emoções vão lá e tomam o controle, a Riley vai agir de acordo com o comportamento daquela emoção que está na mesa de controle. E nós funcionamos da mesma forma. Não temos 5 bonequinhos na nossa cabeça, mas possuímos 5 traços de caracteres que determinam como nossa mente funciona. A gente tem os 5 presentes na nossa mente, no nosso funcionamento, mas existem alguns deles que vão ter mais intensidade e vão ficar mais vezes nos comandando. Igual lá no filme, que era a alegria. Ela ficava mais tempo comandando como funcionaria a Riley. E nós também temos algum dos 5 traços de caracteres que nos comandam. Assista ao primeiro vídeo para você entender mais. Esse é apenas um resuminho, mostrando que o filme tem relação com O Corpo Explica. Ou seja, o filme tem embasamento científico. Agora vamos ver o estudo científico que realmente esse filme tem. Conhecer as características dos 5 bonequinhos e relacionar com a análise corporal, ou com O Corpo Explica. Como você bem já sabe, a análise corporal me permite olhar para o corpo de alguém e entender como que a mente dela funciona. Afinal, o nosso corpo e a nossa mente são o espelho um do outro. E então existem características no formato do nosso corpo que determinam o formato da nossa mente. E sabia que os bonequinhos do filme também têm relação corpo e mente? Cada um deles tem formatos específicos que se relacionam com os traços de caracteres aqui da nossa realidade. E como o corpo deles tem relação com a nossa realidade, as suas ações também têm relação com os 5 traços de caracteres. Bora entender o formato e o comportamento de cada um dos bonequinhos? Antes de conhecermos a relação, eu tenho um recado para você. Curte esse vídeo, vai me ajudar bastante. Compartilha com as pessoas que gostam do filme Divertidamente. Já ativa o sininho para receber todas as notificações desse canal. E já se inscrevam. Antes, eu tenho que te dar um alerta. Eu vou relacionar os bonequinhos com os traços de caracteres. O estudo científico é ensinado pelo O Corpo Explica, aquele que me capacitou como analista corporal. E esse estudo decidiu manter os nomes para os 5 traços de caracteres da literatura científica de acordo com autores que batizaram esses 5 traços. E alguns desses traços têm nomes que muitas pessoas confundem com patologias ou doenças, e também aprenderam que esses nomes são algumas coisas parecidas com o que filmes e noticiários nos ensinam. Mas não, aqui dentro da literatura do O Corpo Explica e da análise corporal, eles têm outro significado. Então, quando eu falar o nome desses 5 traços, esquece tudo aquilo que você já aprendeu sobre algum desses nomes. Ok? Combinado? Os 5 bonequinhos têm relação sim com os 5 traços de caracteres. Lá no filme tem as emoções, que é o medo, a tristeza, a alegria, a raiva e a nojinho. E aqui dentro da literatura do Corpo Explica temos o esquizoide, o oral, o psicopata, o masoquista e o rígido. E agora vamos saber quais bonequinhos têm relação com cada um desses 5 traços. O bonequinho do medo é representado aqui na literatura do Corpo Explica pelo traço de caráter esquizoide. Então o formato da pessoa que tem esquizoidia é parecido com o formato do corpo do bonequinho da emoção medo lá do filme.
Alguém que tem esquizoidia ou o bonequinho medo tem o olho bem grande. Olhem ele aqui do lado. Ele tem o olho bem esbugalhado, querendo prestar atenção e às vezes com esse olho parece que tem medo. E alguém que é esquizoide tem um olho maior. O corpo do medo é alongado e alguém que é esquizoide também tem o corpo alongado. Não quer dizer que ele vai ser maior que os outros, mas sim que ele vai ser espichado. E o corpo de alguém que tem esquizoidia é mais alongado, a cabeça mais alongada, olha aqui o medo, ele é mais alongado e também tem relação com o formato aqui do O Corpo Explica. A cabeça também, falando de novo dela, é maior e desproporcional com o corpo. É uma cabeça pega de um outro corpo que poderia ser maior e colocaram ali nesse corpo meio que desconjuntado do medo. Lá no filme, o bonequinho ele tem medo de existir, de se expor, às vezes tem medo de ser rejeitado pelas pessoas lá fora, ainda mais na escola, que ele vai fazer uma lista das coisas que a Riley não pode fazer para não ser rejeitada pela turma, ok? Então ele faz uma lista. E realmente o esquizoide ele tem esse medo de ser rejeitado pelo mundo e pelas pessoas. Então, e também ele é alguém muito criativo. Até por isso que a alegria deu a função para o medo de fazer as listas. Ele foi bem criativo de fazer uma lista de coisas que a Riley não poderia fazer, que poderiam dar erradas, tá? E aqui na realidade também o esquizoide é alguém criativo, que às vezes não coloca para fora essa criatividade por medo de ser julgado e entenderem errado. Então ele prefere às vezes ficar ali no seu mundinho. E é alguém que tem muita criatividade e consegue criar coisas incríveis. É um recurso incrível. Se identificou ou identificou alguém, faça esse exercício. Vai percebendo as características que eu estou dizendo e perceba se você tem alguma delas ou se conhece alguém. Agora vamos falar sobre a tristeza, que é representada pelo Corpo Explica como o traço de caráter oral. Vamos ver o corpo da tristeza. É mais redondinho, mais bochechuda, mais fofinha, tem aquele olho pidão. E o traço de caráter oral, também a gente pode perceber que ele é presente nas pessoas que têm o formato do corpo mais arredondado, mais fofinho. Se a gente for encostar aqui, ó, tipo no meu, eu tenho o rosto mais fofinho, tem gente que vai ter o rosto mais rígido, mais firme, com uma musculatura mais densa, mas eu não, é mais fofinho. Então eu tenho oralidade no meu rosto, tá? Alguém com o corpo mais escorrido, que realmente às vezes prefere ficar mais sentado do que sair correndo e fazer ações, tá? Então, igual tem a tristeza lá. Muitas vezes ela estava chorando que ela nem tinha força para conseguir fazer alguma ação, porque ela estava com a emoção dela à flor da pele. E é assim também que age alguém que tem um traço de caráter oral. Quando acontece algo muito ruim, acaba com o dia dessa pessoa. Ela não consegue seguir adiante com coisas que tem que fazer, porque a emoção dela foi atingida. Ela sente o ambiente, sente o que está acontecendo e pega essa energia. Alguém oral também sente o que está acontecendo nesse ambiente e muitas vezes sente pelos outros. Porque alguém tem esse traço de caráter é mais sentimental, é mais do sentir. Muito mais do que alguns outros que são mais racionais. O oral não, ele é do sentir. Por isso que lá no filme a tristeza é representada pelo traço de caráter oral. Quer dizer que o oral ele é sempre triste? Não, quer dizer que ele é mais do sentimento. E a tristeza também é mais do sentimento. O que acontece é que alguém oral, quando sente bastante e esse sentimento é ruim, vai ter vontade sim de chorar e vai precisar fazer isso. Se segurar o choro, ele vai se sentir mal. Depois que chorar, vai se sentir muito bem. Assim como também, quando estiver feliz, vai ficar muito feliz. E realmente o oral ele tem toda essa emoção e coloca pra fora, coloca pro mundo. Assim como a tristeza, ela colocava o choro pra fora, ela dizia o que estava pensando, o que estava sentindo, não o que pensava. Quem diz o que pensa é mais o esquizoide, que é mais do racional, que a gente percebeu antes, o medo. O oral não, ele diz o que sente. Vamos para o terceiro bonequinho, que é representada pela alegria. A alegria representa dentro aqui do Corpo Explica o traço de caráter psicopata. Não relacionem de novo com o que vocês sabem sobre psicopatia. Aqui a gente tem outra relação, é um estudo da literatura científica, ok? Como que é o formato do corpo da alegria lá? Ela sempre vive com a mão na cintura, tentando preencher mais o ambiente. Parece ser um pouquinho mais triangular, assim com um triângulo invertido, a parte maior mais de cima.
É assim também que as pessoas que têm o traço de caráter psicopata. Elas tentam preencher mais o ambiente para parecer maior. Por quê? Por que ele precisa fazer isso? Porque o psicopata, assim como a alegria, gosta de comandar, gosta de colocar as suas ideias e dizer para as outras pessoas e fazer essas pessoas comprarem a sua ideia. Lá no filme, a alegria estava sempre articulando para dizer para as outras emoções o que deveriam fazer. E também fazia a Riley articular para não demonstrar tanto emoções. Então lá no filme, a Riley, quando a gente chegou na cidade nova, aconteceram várias coisas ruins, várias coisas que poderiam ter deixado ela triste. Deixou. A tristeza estava lá querendo chorar, mas a alegria não deixava ela existir. E o que a alegria pensou em fazer? O que o psicopata dentro da alegria pensou em fazer? Articular com os pais, foi lá e fez um jogo de hóquei, para eles perderem aquela emoção de triste e ficar com outra emoção mais feliz, que era no caso a alegria lá, né? Para eles mudarem aquela perspectiva que estava acontecendo. Então eles brincaram e jogaram o hóquei lá. Assim que trabalha também o traço de caráter psicopata. Ele quer sempre articular para fazer as outras pessoas fazerem algo para ele, ou simplesmente comandar os outros. Então por isso que ele precisa parecer maior, colocar os braços, as mãos sempre na cintura. Então se você para sempre com a mão na cintura, pode ser que você também tenha psicopatia. Parecer maior, que os outros vejam que ele está ali e comandar, ok? Comandar as outras pessoas. É assim que se porta o traço de caráter psicopata, dando uma bela resumida. O quarto bonequinho, ou a quarta emoção que vamos conhecer, é a raiva. É representada aqui no Corpo Explica pelo traço de caráter masoquista. Como que é o corpo do masoquista e da raiva? Olha como ele é todo quadrado, o bonequinho da raiva ali. Ele é muito quadradinho, ele é bem... parece um tronquinho de árvore, é bem denso, é bem quadrado, não é? E é assim que é também o masoquista aqui na nossa realidade. Se vocês perceberem que conhece, ou você também tem o corpo mais quadrado, o rosto mais quadrado, percebo que o meu rosto não tem tanto masoquista, porque ele é bem redondo, é mais oral, também é mais alongado e é mais esquizoide, tá? Olhando para o meu rosto aqui para vocês identificarem já algumas características. E aí, se você conhece ou se você é mais quadradinho, conhece alguém que tem o corpo mais quadrado, essa pessoa pode ser que tenha masoquismo, seja masoquista. Ela tem as emoções guardadas para ela. Então, alguém masoquista sente muito, sente tanto quanto o oral, mas como que o oral sente? Ele sente e põe para fora. Ele chora, ele precisa dizer para o mundo o que ele está sentindo. Já o masoquista, não. Ele sente muito, sente tanto quanto o oral, mas ele guarda para si. Então, muitas vezes, se ele está sentindo raiva, vai guardar, vai segurar. E aí vai acontecer o quê? Igual a raiva lá do filme, vai explodir. Não teve um momento que a raiva ela pegou fogo e até a Nojinho usou para abrir a janela lá, quebrar o vidro? Acontece isso também com o masoquista. É aquela pessoa que vai segurando a emoção, chega um momento que explode e coloca tudo para fora. E aí vai lembrar coisas que aconteceu lá no dia 10 de agosto de 2007. E vai falar pra pessoa, lembra naquele dia que aconteceu tal coisa? Esse é o masoquista, porque ele segura pra ele e vai se remoendo isso. E aí, qual que é o recurso bom do masoquista? É alguém que gosta de rotina, gosta de método, então é alguém muito metódico que vai querer criar métodos para outras pessoas utilizarem, ou para ele mesmo utilizar, ou vai seguir já métodos existentes dentro de uma empresa. Ele precisa que as coisas deem certo para não ser exposto e que as pessoas não riem da cara dele, tá? Então, o masoquista, ele sempre pensa nas coisas nos mínimos detalhes para que não aconteça nada de errado. Conhece alguém assim? Você é assim, metódico, gosta de seguir rotinas? E vamos para o último bonequinho, a última emoção, que é a Nojinho, representada aqui no Corpo Explica pelo traço de caráter rígido. Perceba como que é o corpo aqui da Nojinho. Ele é mais acentuado, tem a cintura dele bem acentuada, formando aquele formato de corpo violão, sabe? Corpão violão. A Nojinho lá no filme também é rígida. E como se porta um rígido? O rígido ele sempre está em competição, seja com ele mesmo, seja com outras pessoas.
E como que a gente sabe que a Nojinho estava em competição? A Alegria chegou pra Nojinho e falou assim, ó, destaque a Riley. A Nojinho respondeu, as invejosas vão querer sumir. Ela estava já no primeiro dia querendo competir com as invejosas, com alguém que não iria gostar dela. Isso é muito papo de Rígido. O Rígido sempre quer competir com os outros, tá? Sempre quer dar o 100%, dar o máximo de si para conquistar alguma coisa e que as pessoas venham depois e aplaudam, te dê parabéns. É assim que funciona o Rígido. Se identificou? Conhece alguém que sempre está competindo, sempre dando o máximo dele mesmo? Essa pessoa provavelmente, ou você provavelmente, tem o traço de caráter rígido. E aí, entendeu as semelhanças entre os bonequinhos, as emoções do filme Divertidamente e os 5 traços de caracteres do O Corpo Explica? Muito legal saber que a Pixar fez toda essa pesquisa para fazer uma animação com embasamento científico. Então, quando um traço assume, ou um bonequinho, a gente vai agir de acordo com as características daquele traço. Eu, por exemplo, sou oral rígido e também tenho psicopata. Vão ter momentos que você vai estar conversando com o Vini rígido, outros momentos que você vai estar conversando com o Vini psicopata, porque eu tenho muito desses 2 traços. Mas vão ter momentos que, apesar de eu ter muito menos esquizoide e masoquismo, você vai estar sim conversando com o Vini masoquista, por exemplo. Mas isso não vai acontecer com tanta frequência porque eles são menos presentes em mim. Apesar de termos sim uma intensidade de comando de cada um dos bonequinhos, vão ter momentos que a gente vai estar utilizando 100% de algum dos 5 traços. Igual o filme mostra. E isso é muito legal. Mas qual a diferença? É que se você tem muito de algum traço, ele vai permanecer mais tempo no comando de você. E chegamos ao fim do segundo vídeo retratando o filme Divertidamente. Se você gostou de conhecer como que é a relação que o filme tem com O Corpo Explica, então curte aqui, comente ali embaixo, eu quero saber se você gosta do filme, se entendeu essa relação, se entendeu como funcionam os traços de caracteres e os bonequinhos. Se inscreva no meu canal, curte o meu vídeo, compartilha com as pessoas que gostam desse filme e também já ativa o sininho para receber as próximas notificações. Obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo!